Sou o professor Júlio Joly, do Grupo Implante Pério, e nesta videoaula vamos discutir a técnica do envelope modificado para o recobrimento radicular. Quando pensamos no tratamento de recessões gengivais, existem inúmeros fatores anatômicos e técnicos que devem ser ponderados. E essa pergunta é bastante importante e deve sempre ser respondida a cada novo planejamento. Qual a melhor técnica? E, obviamente, que a resposta depende da interpretação de uma série de fatores. O primeiro deles relacionados ao próprio objetivo terapêutico. Se é um caso exclusivamente de recobrimento radicular, ou se envolve também a necessidade do aumento da espessura ou de ganho de tecido queratinizado, entendendo que muitas vezes essas condições se convergem numa mesma situação clínica. O segundo ponto a ser discutido, se nós estamos diante de uma área ou de uma necessidade estética ou de uma área ou necessidade exclusivamente funcional. Como terceiro ponto, devemos avaliar uma série de fatores anatômicos relacionados à presença de uma recessão unitária ou múltipla, as próprias características anatômicas, se estamos diante de uma recessão rasa ou profunda, estreita ou larga, o fator decisivo em termos de prognóstico relacionado à presença ou não do osso interproximal, como discutiremos na sequência dessa videoaula, as próprias características das papilas, admitindo que existem situações de papilas mais curtas, outras situações de papilas mais longas, essas papilas também podem ser mais estreitas ou mais largas, e por fim, principalmente em casos múltiplos, devemos contemplar a avaliação da disponibilidade tecidual, admitindo que nem sempre temos área doadora suficiente para todos os sítios. Então devemos avaliar quais as reais necessidades de utilização do enxerto de conjuntivo. E como último ponto, devemos entender que a própria característica relacionada à experiência, habilidade e preferência do operador também pode ser decisiva para a escolha da melhor técnica terapêutica. Mas diante da interpretação de todos esses fatores anatômicos, muitos deles estão diretamente relacionados à escolha da técnica cirúrgica. Se vamos trabalhar com incisões verticais ou não, se vamos precisar realizar uma incisão na base da papila ou não, mas sem uma interferência direta no prognóstico terapêutico. Quando pensamos nessa relação tão importante do prognóstico, o fator decisivo a ser avaliado é o osso interproximal. Isso nos reporta a uma classificação bastante conhecida, proposta por Miller em 85, que estabeleceu 4 padrões básicos. Nas situações classes 1 e 2, o osso proximal encontra-se presente, e preste atenção, estamos falando no osso proximal, não no osso vestibular, que obviamente numa situação de recessão está ausente e que não tem relação nenhuma com o sucesso terapêutico, e sim o osso proximal. Enfim, nessas condições 1 e 2, ele encontra-se preservado, intacto, e a diferença entre as categorias é que nas classes 1, o posicionamento da margem gengival encontra-se coronal à linha mucogengival. Já nas classes 2, a margem gengival ultrapassa a linha mucogengival, invadindo a zona de tecido mucoso. Diante dos avanços clínicos, nós atualmente entendemos que essas situações, classes 1, podem ser subdivididas em tipo A, quando existe pelo menos 3 milímetros de tecido queratinizado apical à margem gengival, ou tipo B, quando a quantidade de tecido queratinizado é menor do que 3 milímetros. E no nosso entendimento, isso é importante
para elegermos ou não a necessidade de associarmos o enxerto de conjuntivo. Porque as situações classes 1B devem ser tratadas como situações classes 2, entendendo que o enxerto passa a ser soberano. Mas em ambas as categorias, o prognóstico é favorável em função da integridade do osso proximal. Já nas situações classes 3, começamos a perceber a perda óssea proximal, mas o posicionamento da crista é coronal ao posicionamento da margem. Então existe uma expectativa de um recobrimento parcial, normalmente até o limite da crista óssea, embora as técnicas também estejam avançando nesse sentido, como veremos num dos casos que eu apresentarei na sequência da aula. Finalmente, temos as situações, classes 4, em que o posicionamento da margem acompanha o posicionamento da crista óssea. Já nessas situações, nenhuma tentativa de recobrimento deve ser feita, porque não existe plausibilidade biológica para uma correta cicatrização. Então, diante dessa classificação, nós temos um referencial para indicarmos os melhores palcos para os recobrimentos radiculares, admitindo que muitas vezes a impressão visual da avaliação clínica ou fotográfica não é suficiente para a tomada de decisão. Pensando na escolha da técnica, basicamente existem 4 grandes grupos. O primeiro deles, o tradicional enxerto gengival livre, que hoje no nosso protocolo não tem indicações rotineiras quando pensamos em recobrimentos radiculares, são procedimentos mais voltados a compensações funcionais de ganho de tecido queratinizado, mas com vieses estéticos importantes pela própria discrepância de cor e volume tecidual. Portanto, nós restringimos o nosso arsenal a 3 possibilidades. Trabalharmos com técnicas tipo retalhos em suas diferentes modalidades, lateral, coronal, oblíquo, dupla papila, manejando tecido de áreas adjacentes, sem nenhum tipo de associação, ou podemos associar o enxerto de conjuntivo, que é a nossa opção soberana aí, para a maioria dos casos, ou, eventualmente, lançarmos mãos de um substituto tecidual, para situações específicas em que o enxerto autógeno não possa ser, de fato, utilizado. Pensando nessas 3 possibilidades, nos parece lícito afirmarmos que o enxerto de conjuntivo é a técnica mais recomendada para a grande maioria das situações, porque traz como grande benefício a possibilidade de um real aumento de volume, aumento de espessura, o que torna-se limitado com as outras alternativas. E, independentemente da nossa escolha, podemos entender que a associação de um modulador biológico, composto aí de proteínas da matriz do esmalte, pode ser muito interessante para estimular a cicatrização tecidual, principalmente nas etapas primárias aí do reparo. E essas nossas opiniões estão respaldadas pela literatura, por exemplo, nessa revisão sistemática de Cairo, que faz essa comprovação científica de que realmente a associação do enxerto de conjuntivo ao reposicionamento do retalho nas suas diferentes modalidades, adicionando ou não as proteínas do esmalte, representam aí as melhores alternativas, pensando não só em recobrimento, mas também na própria percepção estética, na satisfação estética do paciente a médio e longo prazo. Então, dentre tantas técnicas disponíveis, nós vamos centralizar nesse momento a discussão em relação à técnica do envelope modificado, que talvez represente uma das técnicas mais versáteis diante da possibilidade de indicação da mesma, tanto para cenários periodontais
quanto para cenários periimplantares. A descrição original dessa técnica, né, provém de um artigo de 1985 de Hetzke, mas diante de algumas modificações propostas, essa é a última versão, publicada em nosso último livro em 2015, em que nós entendemos que existem dois referenciais bastante importantes para a sustentação de todos os passos técnicos, né? Referenciais relacionados ao retalho, né, considerando a espessura desse retalho, o modo que devemos fazer a sua liberação e a própria liberação do mesmo, né? E também aspectos importantes relacionados ao enxerto, né, admitindo que necessariamente é uma técnica que devemos associar ao enxerto, em que devemos avaliar aí pontos relacionados aí à dimensão, ao próprio posicionamento e também à estabilização desse enxerto. Então, nessas representações esquemáticas, nós podemos perceber uma síntese desses passos, né, mostrando a importância dessa estabilização do enxerto, né, próxima à margem gengival, e também o reposicionamento coronal do retalho para garantir, além da própria nutrição do enxerto, também uma completa acomodação do retalho em prol da nutrição durante as fases de cicatrização. Então, nós selecionamos um caso clínico que ilustra, a partir de um pequeno vídeo editado, os principais passos para a execução desse tipo de procedimento. Vejam, né, esse canino do lado direito, ele apresenta uma recessão classe 1A, né, ainda existe uma quantidade bastante razoável de tecido queratinizado, né, as papilas estão bem posicionadas, né, e diante das nossas preferências, seguimos com a técnica do envelope modificado. Então, o primeiro passo está associado à preparação do leito receptor. Sempre iniciamos com a preparação de um retalho total, usando um kit de tunelizadores, que são instrumentos bastante delicados e seguros, né? Então vejam o posicionamento do instrumento em direção à cortical óssea, né? Isso facilita muito a execução, em detrimento a retalhos parciais próximos à margem, né? Que sempre trazem um risco maior de rasgamento ou perfuração, né? Então nós preparamos dessa forma total até os dentes adjacentes e ultrapassando a linha mucogengival. Aí sim, a partir da linha mucogengival, nós mudamos o posicionamento desse mesmo instrumento e dividimos o retalho, né? Trabalhando aí com a liberação das fibras para podermos garantir essa mobilização coronal sem tensão. Na sequência, descontaminação radicular, a utilização de um biomodificador, no caso o EDTA 24% por 2 minutos, irrigação com soro e aplicação do gel que contém as proteínas do esmalte, né? E finalizamos o procedimento a partir da estabilização do enxerto e do próprio retalho. Então vejam a sequência de estabilização do enxerto, ela é feita ao próprio retalho vestibular. Nós iniciamos pelo retalho, externamente, né, transfixamos o enxerto em uma das suas bordas, né, e retornamos internamente pelo retalho, próximos à primeira passagem, para garantirmos, né, a estabilização desse primeiro nó. Notem, né, a importância de acomodação do enxerto, mantendo próximo, né, da junção semente-esmalte, que é sempre a nossa referência, né? Nossa sugestão é que o enxerto possa ser mantido 1 milímetro coronalmente à junção semente-esmalte. E do outro lado, a mesma sequência, né? Retalho, enxerto, né? Retornamos pelo retalho, e aí antes do travamento desse segundo nó, vamos gentilmente acomodando o enxerto, usando, né, o próprio tunelizador, de tal forma que ele possa se manter, né, bem esticado, bem acomodado, né, sempre levando em consideração essa referência do posicionamento 1 milímetro coronal
a junção semente-esmalte. E a partir dessa correta acomodação, finalizamos essa segunda sutura com a estabilização do nó. E na sequência, apostamos na estabilização do retalho com uma sutura tipo suspensório sobre o ponto de contato. É uma sutura bastante simples e eficiente. Vejam, a passagem somente pelo retalho vestibular, por baixo do ponto de contato, sem nenhum tipo de transfixação palatina, e aí sim a estabilização da sutura sobre o ponto de contato. Vejam que é uma técnica absolutamente pouco invasiva, sem nenhum tipo de incisão complementar, seja vertical ou em base de papila, e diante disso, a possibilidade de chegarmos a um resultado bastante equilibrado. Vejam, esse pós-operatório aí com 18 meses, mostrando, além do completo recobrimento, um importante aumento de volume e o mimetismo das áreas adjacentes, sem nenhum tipo de discrepância, sem nenhum tipo de alteração de cor, de volume ou de contorno. É isso que nós esperamos com esse tipo de abordagem. E no segundo caso, já diante de uma condição mais complexa, envolvendo uma área de incisivos inferiores, já a presença de uma recessão classe 3, vejam pela radiografia que existe uma perda de osso proximal, um sinalizador clínico importante dessa condição é a presença aí dos black spaces, então a gente deve admitir que é sempre uma situação mais complexa pela própria área envolvida. Vejam a presença de uma inflamação gengival, pela dificuldade de controle de placa por parte do paciente. Então, previamente ao procedimento cirúrgico, foi feito um preparo periodontal básico, e aí sim, após a estabilização desse quadro inflamatório, a sequência cirúrgica seguindo os mesmos passos apresentados anteriormente, envolvendo o preparo de um retalho misto, total próximo à margem e dividido a partir da linha bucogengival, que é a preparação num plano mais profundo, para garantir a completa liberação dessas fibras musculares, todo o protocolo, descontaminação mecânica, associando aí o EDTA a 24% por 2 minutos, aí a aplicação do gel que contém as proteínas da matriz do esmalte para estimular a cicatrização, e finalmente a sequência de estabilização do enxerto ao próprio retalho vestibular e o tracionamento coronal do retalho. Vejam que nesse caso, propositadamente, uma pequena parcela do enxerto foi mantida exposta, pensando na diferenciação em um novo tecido queratinizado, admitindo que não havia uma condição de tecido presente no contexto inicial. Uma última sutura de estabilização do tecido mucoso, que conhecemos como sutura de Corning, isso é especialmente importante nessas áreas anteromandibulares, e o acompanhamento do processo cicatricial em 2 tempos distintos, após 3 meses, já mostrando aí um resultado bastante equilibrado, já com a maturação dos tecidos, e finalmente após 2 anos, diante de uma estabilização dessa condição, em que nós podemos perceber, além de um completo recobrimento, surpreendentemente positivo, de uma recessão classe 3, vejam inclusive a acomodação da papila, numa posição mais coronal, um ganho significativo de tecido queratinizado, o que também é bastante importante em termos de garantia dessa estabilidade ao longo dos anos. Então vejam que é uma técnica bastante versátil, que pode ser aplicada em diferentes contextos. O primeiro caso nos reportou a uma situação classe 1 na maxila, e esse segundo caso a uma situação classe 3 na mandíbula. E a mesma técnica pode ser indicada respeitando-se os mesmos passos protocolares. Então, diante do exposto, podemos concluir
que essa técnica do envelope modificado pode ser indicada para diferentes contextos clínicos, né? Tanto para o tratamento de recessões unitárias e também para o tratamento de recessões múltiplas, né? Diante de algumas modificações protocolares de diferentes, né, nomenclaturas, às vezes falamos na técnica do envelope modificado com aproximação apical de bordo, às vezes falamos na técnica tipo túnel, principalmente para contextos múltiplos, né, associando eventualmente incisões complementares tipo vista, mas partindo aí de um mesmo princípio que é a mínima manipulação tecidual, sem elevação completa do retalho, sem a realização de incisões, né, complementares, extensas e desnecessárias. E certamente esses, né, princípios estão alinhados, né, com os achados dessa última revisão sistemática de Chambrone e Pini-Prato, publicada em 2018, que discute que a melhoria dos resultados das técnicas de recobrimento radicular ao longo dos anos, né, depende, acima de tudo, das técnicas de preparação do retalho e de manejo tecidual minimamente invasivo. Essas são, de fato, as chaves do sucesso, né? Entendendo que existem inúmeros caminhos à nossa disposição, mas que pensando não só em recobrimento, mas, acima de tudo, em mimetismo estético e estabilidade ao longo dos anos, o envelope modificado, né, pode representar uma ótima alternativa para muitas situações clínicas. Essa foi a nossa videoaula de hoje, né, e espero revê-los numa próxima oportunidade. Obrigado.